Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando aí o prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2021, onde estamos estudando aí o tema Vivendo em Sociedade. E nesta semana, meus amados, vamos a estudar a lição de número 8, que tem como título Sociedade e Política, né? Nós sabemos que a igreja e a política têm missões aí diferenciadas, né? Pois enquanto que a igreja tem como missão a de anunciar o evangelho de Cristo a todos os homens, a política tem como missão promover o bem-estar social de uma sociedade. Então nessa lição nós vamos estudar sobre o que é política, né? O conceito de política. Vamos aí identificar a origem da política, abordaremos aí sobre a relação entre a igreja e a política e a autoridade política e eclesiástica, segundo a Bíblia. O cristão com relação ao Estado e à autoridade constituída, né? O texto bíblico da lição se encontra lá no Salmos 33, verso 12. Salmos 33, verso 12. E o destaque da lição se encontra na primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, né? Mas se tratando de política, né? O que é política? O que significa política, né? Política é originária aí da palavra grega politikos, com K, que significa cívico, que por sua vez o termo políticos, com K, vem da palavra polites, que quer dizer cidadão, que se originou de polis, que é traduzido por cidade. Então, logo, a palavra grega politikos, com K, então eram aqueles que se dedicavam ao governo da polis, que é a cidade ou o estado, colocando assim o bem comum acima de seus interesses individuais. Então, política é a arte de organizar, dirigir e administrar, ou seja, governar ali um grupo social, comunidades, povos, nações e Estado com uma ética política ideal para a promoção do bem-estar social, paz e segurança. Considerando que a política representa uma relação de poder e domínio num grupo social, esta foi estabelecida por Deus na criação, na qual ali determinou que os primeiros seres humanos criados tivessem o domínio sobre todas as coisas criadas na terra. E em seguida ratificou este mesmo poder para Noé, posteriormente para Abraão como pai de muitas nações e para os diversos reis que assumiram a posição de governo de uma comunidade, povo ou de uma nação. Mas num sentido aí mais formal, né, foi na Grécia Antiga, no século 6 a.C., que surgiram os polis, né, os políticos, cidades e estados ali com as suas próprias leis e os seus próprios governos, né? Então aí praticamente de uma maneira mais formal foi na Grécia Antiga que surgiu aí a política, né, ou os políticos, né? Mas e a política na Bíblia, né? Aparece a política na Bíblia? Entendendo então que a política é uma ordenança de Deus, né? Exceto, né, a politicagem, né, que se caracteriza pela corrupção e pelo exercício do poder em benefício próprio ou de grupos em detrimento aí da coletividade, né? A igreja, como uma instituição, deve respeitar as instituições políticas constituídas, considerando que na própria igreja institucional existe também um governo humano, isto mesmo. Então, queridos, a atividade política não é contrária à vontade de Deus. A missão da igreja é pregar o evangelho de Cristo a toda criatura e em todos os cantos da terra. E a missão da política ou do político é de promover aí o bem-estar social, a paz e a segurança de uma nação através de um governo socialmente justo.
Apesar aí de um fim social comum, a igreja não pode, queridos, e não deve estar atrelada às atividades partidárias, pois deve se manter neutra para arguir, redarguir, ademoestar, exortar, denunciar as ações políticos partidários que ferem os preceitos e princípios divinos exarados aí na Bíblia Sagrada. De outra forma, igrejas mancomunadas com partidos ou grupos políticos perdem a neutralidade, né? A sua autoridade e, por conseguinte, a capacidade de se opor aos ditames e interesses de grupos partidários que agem aí em detrimento dos interesses da coletividade. Então, nesta condição, a igreja perde a sua identidade celestial e a representatividade da voz de Deus aqui na terra, ficando dividida. A igreja, como uma instituição, pode e deve ter uma atuação política integral que defenda o Evangelho de Cristo e todas as políticas públicas que promovam aí uma sociedade mais justa socialmente, com melhores condições de saúde e qualidade de vida para o povo, sempre na lógica do tão conhecido ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que ele disse: a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Agora eu te pergunto, o cristão deve obedecer às autoridades que foram constituídas na política? Me responda. O Estado, como governo, é constituído com uma primordial função social, né? Assumindo aí de forma ampla o encargo da prestação dos serviços fundamentais aos indivíduos e ampliando a sua esfera de ação ao realizar aí investimentos e proporcionar seguridade social, alimentação, saúde, habitação, educação, segurança e outros direitos sociais, né? E para o exercício da função social e outras funções inerentes aí ao Estado, ele precisa então de sustentabilidade financeira. E essa sustentabilidade financeira vem através dos impostos e dos tributos devidamente estabelecidos por leis, consentidas e homologadas pela sociedade deste Estado, através aí dos seus representantes legais. O apóstolo Paulo nos ensina lá no capítulo 13, versículos 6 e 7 da carta aos Romanos, que as autoridades, para cumprirem os seus deveres na condição de estarem servindo a Deus, precisam dos impostos para arcarem com as suas funções. E é por isso, queridos, que nós devemos pagar os impostos devidos de forma integral, respeitando e honrando as autoridades constituídas de modo que se promova aí o bem-estar e a paz social. O Senhor Jesus literalmente nos exorta a pagar os impostos devidos, para que haja aí a aplicação de uma justiça social, né, por parte do Estado, como um governo de uma determinada sociedade. Só, queridos, nem sempre as autoridades constituídas pelo Senhor fazem o que é correto, pois as suas atitudes aí ferem os princípios divinos. E nestes casos, a defesa de nossa fé é imperativa. Porém, sem o uso da força, né, ou da violência, ou com artifícios do mal, mas utilizando-se da resistência da fé, com a consequente ação sobrenatural do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Deus não apoia em sua integralidade todos os atos das autoridades humanas constituídas sob a sua permissão. Assim, queridos, homens de Deus devem discernir sob o presidir do Espírito Santo em seu ser se a atitude perpetrada por uma autoridade tem ou não a aprovação do Senhor. Homens aí inescrupulosos, né, se investem de autoridade e poder que não lhe foram dados,
configurando-se então de uma falsa autoridade, né? Utilizando-se desta falsa autoridade apenas para o atendimento dos seus próprios interesses pessoais e exploração sentimental, espiritual e financeira. Nós não temos dúvidas, queridos, de que toda e qualquer autoridade é estabelecida por Deus. Entretanto, a sujeição absoluta a esta autoridade só deve ser exercida se os preceitos divinos forem preservados, respeitados, pois a palavra de Deus, queridos, é absoluta e está acima de toda e de qualquer lei ou vontade humana. Nós, queridos, os cristãos, devemos ocupar aí profissões e posições de influência em todos os segmentos sociais para que o mundo seja evangelizado. Assim como o profeta Daniel, que influenciou reinos após reinos, que os cristãos de hoje se coloquem na vanguarda dos diversos grupos sociais para dizer-lhes que só Jesus salva. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim permitir.